E aí, pessoal, parte 2 da aula de conexão com banco de dados. Na última aula, executei o projeto, solicitei exclusão, fui escolher justamente a ação que é uma das tarefas. Acabei esquecendo aqui. Então, a gente executando aqui o projeto, no final da aula mostrei a inserção do dado. Agora você pode ver que a gente, ao contrário do que vinha acontecendo antes, quando a gente não tinha o banco de dados, agora quando eu fecho o projeto e abro de novo, ele recupera os dados que estão lá persistidos. Tá? Então, se eu apagar aqui, eu não vou conseguir apagar, porque não tem exclusão. Eu consigo selecionar, alterar, vale 2, salvar, ele altera. Se a gente confirmar lá no banco de dados, então select lá no banco, a gente vai ver que ele alterou o nome certinho. Então, as alterações que nós realizarmos aqui, tá? Aqui é um evento, na verdade, então eu vou salvar. Transformar em eventos. Vou lá no banco de dados, evento, transformar em evento. Então está funcionando, ele está conectando, né? A aplicação conectada com o banco, persistindo o dado agora lá no servidor. Mas quer. A busca está funcionando ainda. Tem algumas coisas que. Algumas coisas que estão funcionando, outras não, porque mudou um pouco a dinâmica. Aqui do cancelar, vamos ver aqui. Recupera aqui, seleciona. Escrevi, cancelei, voltou. Ok. Cadastro novo a gente mostrou. Agora o excluir não está funcionando. Então quando a gente tentar excluir aqui, eu vou tentar excluir o primeiro aqui, o 2019. Excluir. Confirma a exclusão, ok. E a gente vai ver lá que vai verificar que ele deu ele apresenta um erro. Que ele fala que ainda a operação não está suportada. E tem outras operações aqui não suportadas aqui, ó. Que a gente precisa agora investigar. Então, voltando à forma como as atividades são propostas aqui pelo professor Marcelo, a gente tem lá dentro do exercício, a gente vai ter aqui dentro do exercício, só para ficar claro também, os SQLs aqui, ó, os scripts que foram utilizados, né, para criar a tabela, para criar os inserts, tem Oracle aqui também, que já deixou disponível. E eu tenho aqui uma versão SQL Server, para a gente também conectar no SQL Server. São pequenas diferenças, né, sutis aí na forma como cada banco, cada tecnologia cria sua tabela. Bem, mas o que a gente precisa aqui entender, que nessas atividades tem tarefas, né, previstas. Então, vou abrir aqui as tarefas. A primeira a gente já realizou, que foi a conexão com o banco. Então agora a gente tem aqui o Driver Manager, que é a classe, né, que consegue conectar ao banco de dados utilizando a string de conexão, usuário e senha. Esse Get Connection aqui ele tem 3 sobrecargas, você pode passar só uma URL, propriedades, e usuário e senha junto com a URL. São 3 sobrecargas possíveis. Tá aqui, vamos lá. IP. Deixa eu abrir aqui para vocês. Tarefas. Então tá aqui. Prontinho. Então a gente tinha aqui. Primeira tarefa. Para se conectar com o banco de dados é necessário adicionar o driver. Então aqui ele dá o conector, né, 8.1. Eu baixei, mostrei para vocês na última aula. Eu baixei um conector
9.4 serviu aqui para a gente também. Okay. A classe do gerenciador, só para deixar, depois eu vou deixar na descrição dos vídeos, os conectores a gente consegue baixar lá do site do MySQL. Tem aqui nessa página que a gente consegue baixar os conectores, o DBC, a DONet para .NET, o DBC, JDBC para Java, Node, Python. Então tem aqui os drivers. Para cada linguagem você tem um driver correspondente que permite você ter essa conexão com o banco de dados. Então tá aqui, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Tá aqui, essa primeira linha fala sobre isso, né? Sobre a necessidade da gente novamente, né, botão direito do projeto, build path, configure build path. A gente consegue adicionar aqui uma jar, external jar, e adicionar essa jar, no caso do Java, esse driver que vai permitir que a gente instalar. Então, se eu quiser agora conectar no SQL Server, eu preciso clicar em adicionar o jar, buscar um driver do MySQL, do SQL Server, que é esse aqui, que está aqui, ó, esse é do SQL Server. Eu escolho aqui um conector, Java 8, Java 11, dependendo do Java que você está usando. Vou usar esse aqui do Java 11. Não tem problema, não vai impactar você adicionar mais. É mais um arquivo no seu projeto. Né? Mas se você estiver estudando, você pode adicionar para o Oracle, para o Postgre, para o MySQL, no caso aqui. No Java também tem o JTDS, bem utilizado também. O SQL Server, no caso, né, para o Java. O SQL Server tem o JTDS, outra equipe que desenvolveu. Então também ele tem lá os drivers de conexão para banco de dados usando o Java. Eu aplico e fica lá. Então você tem aqui nas bibliotecas que eles ficam disponíveis aqui, né, essas classes. No caso do MySQL também aqui. E aqui essa é a classe que interessa para a gente, que é o driver. Vai nos permitir conectar no banco de dados. Então essa primeira parte aqui, número 1, ele está falando especificamente sobre o driver, essa necessidade de baixar os drivers para Java, no caso aqui nosso, das aulas, do conector MySQL ou do banco de dados que você queira conectar. A classe de gerenciador de conexão tem os erros que nós vimos na parte 1. A gente adicionou aqui o Get Connection Driver Manager. Certo? Ele pede aqui 1.3. Faça o tratamento de exceção, lançar o dados exception, se ocorrer um erro do banco de dados, SQL exception. Tá? Então, basicamente, o que ele está dizendo aqui, nesse ponto, é que, tá vendo aqui, ó, como é feito aqui no fechar, né, a gente também fazer aqui, né, fazer um throw, new, dados exception, e erro ao conectar no banco de dados, por exemplo. E aqui você passa o objeto do erro do SQL Server, do SQL Exception. Então esse é o ponto, né, que ele está dizendo, pedindo aqui para a gente, 1.3, né, que é esse ponto de lançar a exceção. Né? Então a gente está lançando aqui a exceção. Okay. Depois, 2. Ficar atento no tempo. 2. Observe como foi feita a implementação do método incluir na classe atividade JDBC. Então, essa primeira parte aqui, a gente falou bastante sobre a classe gerenciador de conexão. Não pode esquecer de salvar, tá com asterisco aqui. Então, string de conexão, os dados necessários para conectar, usuário e senha. Você tem que ter um banco de dados já com tudo preparado, as tabelas, né? Banco, tabelas, de preferência com dados
já inseridos. E agora aqui tem o Driver Manager, a conexão, Exception da conexão. Então, essa classe, quando o projeto for executado, ela fica responsável por conectar no banco de dados. Beleza. Parte 2, aqui ele já está falando da classe atividade JDBC. Essa classe, né, atividade JDBC, ela tem um contrato com a atividade DAO. Esse contrato está previsto aqui: incluir, atualizar, excluir, get por ID, get por tipo, get todas. E a gente, já que ele tem esse contrato, né, você tem que obrigatoriamente implementar os algoritmos. Então o que ele pede? Que a gente investigue aqui o método incluir, que recebe uma atividade. Se tiver algum erro, algum problema, ele lança lá para o dados exception. Ele tem um try catch aqui. Dentro desse try catch, ele tem aqui uma série de ações acontecendo. Para que ocorra corretamente aqui o que está acontecendo aqui dentro, antes do try, ele cria um objeto de conexão. Então é mais uma classe, né? A classe que nós conhecemos aqui, eu não falei muito dela, mas é a classe responsável por segurar a conexão com o Driver Manager, dá um get connection, né, com a string e devolve na conexão. Então essa conexão ela fica disponível. Uma vez essa conexão disponível, quer dizer que estamos aptos a conectar no banco. Então, o que ele faz aqui no incluir? Ele cria um novo objeto de conexão, só que agora, como a classe gerenciador de conexão ela tem um método estático aqui, que é o getConnection, ele vai pegar aquele getConnection que está implementado, né? Se eu der F3 aqui, vai lançar a gente lá para aquele getConnection, que é aquele que a gente acabou de ver, que ele pega lá o Driver Manager e pega a conexão. Então ele é estático. Então a gente consegue usar diretamente aqui, chama a classe, chama o getConnection e ele devolve a conexão com aquela inteligência que está programada aqui para pegar string e ir lá no banco de dados. Então ele conectou. Em seguida, ele prepara um objeto statement. Esse statement é um prepared statement. Tá? Se a gente colocar o mouse aqui em cima, ele dá aqui. Ó. Ele representa uma declaração SQL pré-compilada. Tem alguns métodos. Então aqui um pouquinho do Javadoc dele. Como utilizar esse statement. Esse statement dentro do try, ele tem aqui, ele vai pegar a conexão, preparar a declaração, ele vai pegar aqui essa string, né, aqui não é string, é um script, que é um script de insert. Se eu der F3 nele aqui, ele vai me levar aqui em cima, onde tem insert into tb atividades, né, inserindo tabelas, nas colunas tais, os valores tais. Né. E cada valor, como ele não sabe quais são os valores que estão vindo, né, da tela, então ele preenche com interrogação cada posição. Então título, tipo, data real, quantidade de horas, situação. Então tem aqui, cada interrogação representa um valor que vai entrar em cada coluna. Okay? Na próxima aula, a parte 3, a gente vai continuar investigando esse método para a gente conseguir completar uma das missões, que é realizar a exclusão. Até a próxima aula.